Fala pessoal, eu sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, dando continuidade à nossa minissérie Criando seu primeiro jogo 2D aqui na Godot, nós vamos continuar o Dodge the Bugs, dessa vez fazendo com que o nosso personagem possa ser controlado através do teclado, como vocês estão vendo aqui na tela. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia luz like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que nós conseguimos uma melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Para nós controlarmos nosso personagem e detectarmos as entradas de teclado para a movimentação, nós precisaremos aqui criar o nosso primeiro script. No primeiro momento pode parecer estranho e até complicado para quem não lidou com programação antes, mas eu garanto que seguindo cada passo a passo você vai entender a lógica por trás e até mesmo reproduzir futuramente nos seus jogos. Dito isso, nós usamos aqui na Godot duas linguagens, ou GDScript, que é a linguagem padrão, ou C#. Para esse tutorial nós estaremos usando a linguagem padrão GDScript, que foi desenvolvida especificamente para Godot. Então eu vou aqui no nosso área 2D, que é o nosso player, e neste ícone clicar para criar o nosso primeiro script. Basta clicar, um pop-up vai aparecer falando que nós vamos anexar um script a este objeto, a este nó, então navegar até a pasta para manter organizado. Sempre é bom deixar isso mais organizado possível. Clicamos em Create Folder, vamos colocar o nome de Scripts, assim a gente organiza melhor as nossas pastas. E clicamos em Create. Este é o editor de script da Godot. Percebam que quando a gente colocou script, automaticamente a Godot selecionou a viewport de script. Se você clicar em 2D, a gente volta a visualizar o nosso personagem. E em script a gente vem para o editor que faz parte do próprio editor da Godot. Então a gente consegue fazer os scripts sem ir para um programa externo. É possível usar um programa externo, mas isso é para outra aula. Foque no fato de que a Godot permite fazer a edição diretamente aqui. Nós temos aqui do lado esquerdo todos os scripts serão abertos. Aqui embaixo os métodos ou funções que a gente vai criando no decorrer do script. E aqui do lado direito ou no centro, dessa área, a gente consegue fazer a edição propriamente dita. Clicando nesse botão nós conseguimos aumentar e isso torna nosso script mais fácil de ler. E eu vou fazer isso para ficar melhor para vocês. Além disso, aqui no canto inferior esquerdo, a gente pode aumentar ainda mais e fica melhor a visibilidade. Com essas considerações iniciais, vamos começar a editar o nosso script. Para nós fazermos nosso personagem se movimentar, nós precisaremos de alguma forma controlar e alterar a sua velocidade no decorrer da movimentação, seja apertando para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Aqui nós podemos usar duas coisas, ou uma variável, que é um valor que pode ser alterado durante o processo, ou uma constante. Daremos aqui a opção de constante, e para isso na Godot nós digitamos const, aqui em GDScript, que é a palavra reservada, depois damos um nome a essa constante. Por convenção, em letra maiúscula, então vou colocar aqui speed. Nossa constante speed, que é velocidade em inglês, vai ser igual 400. Por que 2 pontos? Para nós definirmos que o valor aqui poderá ser apenas inteiros, tá? É um pouco complicado no começo, mas vocês vão se acostumando no decorrer. Com isso, a gente pode vir aqui na função process, como está escrito aqui, é chamada em cada frame, então ela sempre vai ser atualizada, portanto vai ser perfeito para a gente atualizar a nossa movimentação. E aqui nós vamos criar uma nova variável, que vamos colocar a palavra reservada var e passar o nome de velocity. Como nós estamos numa área 2D, velocity não faz parte do seu núcleo. Então a gente está criando ela aqui manualmente. O que é velocity? Não é velocidade, mas é a movimentação em eixos vetoriais, x, y, no caso 2D. E aí nós passamos igual, nosso velocity vai ser igual, input, que é o método interno aqui da Godot, ponto get vector. E aí ele vai pedir 4 valores para vetor. Como nós sabemos que os vetores são sempre no eixo cartesiano x e y, nós temos que passar aqui um valor negativo em x, um positivo em x, negativo em y e um positivo em y. Quais são esses valores? São as nossas teclas que a gente precisa configurar aqui através do que é chamado de input map na Godot, ou mapeamento de teclas. Para isso nós vamos aqui em Project Settings e em seguida na aba Input Map. Clicamos aqui, vocês vão ver que nós não temos as ações aqui exibidas, mas se clicarmos em Build Actions, todas as ações padrões da Godot serão exibidas. Nós vamos criar as nossas próprias. Então, aqui em Add New Action, vamos digitar Move underline Left e clicar em Add. Move underline Right
clicar em Add e repetir isso para Up e depois para Down. Ao fazer isso, temos as 4 opções, mas ainda não temos tecla. Basta clicar nesse mais e então apertar a tecla que a gente quer mover para a esquerda. No meu caso, a seta. Seta esquerda, para a direita, seta direita, para cima, seta acima e para baixo, seta abaixo. Fechamos e temos essas configurações que devem ser passadas aqui dentro desse getVector. Vamos colocar entre aspas, porque ele pede um string. E qual é a negativa em X? É move left, já que é a esquerda. A positiva em X é move right. Qual é a negativa em Y? Aqui na Godot o Y é invertido, então para cima é negativo, portanto move up. E depois o positivo vai ser o move down. Com isso nós estamos falando que o nosso velocity vai receber o valor que for apertado no momento específico. E agora nós verificamos através de uma condicional, que aqui é a palavra if, se algo acontecer, se a nossa variável velocity.length, ou seja, o seu comprimento, for maior do que zero. Significa que eu estou apertando uma tecla, por isso é maior do que zero. Se eu soltar, volta a ser zero. Se isso acontecer, nós passamos que a nossa velocity vai ser igual a velocity.normalized, que é o método para nós garantirmos que mesmo que seja apertado para cima e para a direita, para baixo e para a esquerda, simultaneamente, tem o mesmo valor do movimento vetorial x e y, multiplicado por speed, que é a nossa constante. Se nós fizermos isso, a gente vai receber um valor, mas até então nosso personagem não se move. Nós precisamos atualizar a sua posição constantemente para que ele se mova. Portanto, nós passamos a propriedade position, sendo mais igual o nosso velocity multiplicado por delta. E de onde eu tiro esse position? Se nós notarmos aqui no nosso área 2D, aqui em Transform nós temos a posição. Estão vendo aqui? Eu vou mover e vocês vão perceber que esse valor vai ser alterado. Estão vendo? Então toda vez que a tecla for apertada, essa posição vai ser atualizada também. Vamos apertar Ctrl Z para voltar e apertar o Play para testar. Ele começa parado, aperto para a direita, para baixo, para a esquerda. Se eu apertar 2 teclas simultâneas, ele move na diagonal também. Façam esses testes aí, a gente já consegue movimentar. Porém, se nós tentarmos passar além da tela, ele recebe isso e vai para além da tela, o que não é interessante. A gente precisa restringir o nosso player na nossa arena. E é o que a gente vai fazer agora. Então vamos voltar no script. Eu posso fazer isso clicando nessa aba, ou simplesmente no ícone aqui do script ao lado do nó que está anexado ao script. Ele vai abrir o editor da mesma forma. Nós vamos criar uma nova variável aqui, que vamos chamar de screen_size. Até então sem nenhum valor. Mas na função ready, quando o nó estiver pronto, nós vamos passar aqui screen size vai ser igual o get_viewportRect.size. O que é o get_viewportRect? Nada mais é do que peg get_viewport, a nossa viewport, rect, o retângulo que a gente está vendo aqui. Então ele vai pegar esse retângulo e como nós colocamos .size, ele vai buscar o tamanho disso. É interessante que a gente consegue fazer dessa forma um tamanho limitado. E aqui embaixo, com o tamanho do nosso screen size definido, nós podemos passar aqui position, vai ser igual position.clamp, que é o método que limita a posição que a gente vai ter. Pode ser usado em outras questões também, mas nesse caso estamos usando para position. Ele pede dois parâmetros, o mínimo no vetor 2 e o máximo no vetor 2. O mínimo para a gente vai ser o vector2.0, que é o 0 direto. E o máximo vai ser o nosso screen size, que é justamente um vetor 2 também, então o parâmetro é adequado. E se nós testarmos, agora o nosso player está limitado, ele não consegue ultrapassar a margem. Olha só, ele pega o rect size e não consegue passar do limite estabelecido. Perfeito. Só que agora nós precisamos que a animação seja chamada. Vocês estão vendo que ele continua na animação de idle constantemente. Vamos usar o script para também controlar essas animações do player. E como nós temos que controlar as animações, devemos ter uma referência ao nosso animated sprite, que aqui está. Eu posso criar essa referência aqui, colocando @onReady, vai ser quando estiver pronto, a palavra var, de variável, e o nome que eu quero atribuir à variável, por exemplo, anim. E então passar igual get_node, que é para pegar o nó, e passar aqui o nome de um nó, que é anim, por exemplo. Um outro método que a gente pode chamar aqui, uma outra forma, é usar apenas cifrão, e passar então o nome do nó. É a mesma coisa que a gente tinha anteriormente. E para ficar mais fácil ainda, eu posso deletar isso aqui e simplesmente clicando no meu nó, arrastar para o script e segurar Ctrl. Assim ele já faz a referência para nós, justamente com o readyVar. Esse readyVar é a mesma função que a gente está fazendo aqui com o screen size. Ou seja, eu posso pegar também isso aqui,
Ctrl C e passar antes @onReady e passar igual aqui na frente. Assim eu não preciso mais desse ready aqui. Ele já vai fazer a mesma funcionalidade dessa forma. Passar um PS para assumir o erro. Além do nosso anime, nós vamos precisar de uma referência para colisão. Então já vou arrastar para cá segurando Ctrl e temos aqui as referências necessárias. Vamos entender o que a gente tem que fazer agora com o nosso Animated Sprite. Quando nós olhamos aqui para o no Animated Sprite, nós vamos lembrar que temos 4 animações: Idle, Move, Move Down e Move Up. A gente precisa de alguma forma aqui no script chamar essas animações. E como nós fazemos isso? Nós fazemos através de condicionais, semelhante ao que a gente fez aqui com a nossa Velocity, só que nesse caso apenas movimentando. Para a animação a gente vai fazer if se Velocity, se a nossa variável Velocity, no eixo X, então ponto X, tá? Então a gente vai movendo para a esquerda ou para a direita. For diferente de 0, significa que eu estou me movimentando. Então a variável anim, que faz referência ao nosso Animated Sprite, vai chamar o método play, tocar uma animação. Qual animação? De move, seja para a esquerda ou para a direita. Depois a gente vai fazer o flip do nosso sprite, mas por hora ele vai se movimentar. Mas eu quero continuar fazendo verificações condicionais. Como que eu faço isso aqui na Godot? Eu uso o elif, vai fazer uma cadeia de condições. Primeiro, eu verifiquei o nosso velocity em x, agora eu vou verificar velocity.y maior do que 0. Se for maior do que 0, então nosso anim.play deve tocar move up. Outro elif, velocity.y menor do que 0, então .play move down. Perceba que a Godot autocompleta para a gente. Mas se nenhuma dessas condições for atendidas, como que eu fecho essa cadeia de condições? Eu fecho com else, tá? E eu quero que vocês atentem, para quem está começando, a esses tabs. Essas setinhas aqui são tabs. Isso é importante porque é assim que a Godot em GDScript identifica a tabulação e indentação dos nossos códigos, tá? Se eu fizer, por exemplo, aqui esse else e não der esse tab, vou colocar aqui direto, anim.play e passar idle, perceba que a Godot vai dar um erro pra gente. Olha aqui o erro. Esperado indentação nesse bloco else. Ela está falando, você precisa dar um tab aqui. Vou dar o tab e esse erro vai sumir. Pronto, sumiu. Perfeito. Se nós testarmos agora, vocês vão ver que ele começa parado em idle, mas eu me movimento, ele vai mover. Olha só, ele sai da movimentação, está olhando, ainda não faz o flip. Se eu for para baixo, ele olha para cima. Se for para cima, ele olha para baixo. Eu fiz propositalmente na ideia de você estar fugindo e olhando de onde vem o perigo, tá? Então, olha só que legal. Tá se movimentando e se eu paro, ele volta para o idle. Mas como que a gente faz para garantir que ele olhe para a esquerda ou para a direita corretamente? Aqui vai entrar um outro if, que vai ser basicamente if velocity.x maior do que 0, ou seja, estou movimentando para a direita. Então, nós vamos chamar uma propriedade aqui do nosso Animated Sprite, aqui dentro, em offset, chamada flip8. Vai fazer um flip do nosso objeto. Olha só, quero que vocês atentem aqui para o Animated Sprite. Vou colocar ele aqui no nosso move, só para vocês olharem, o olhinho dele está ali para a direita. Se eu aperto o flip, ele olha para o outro lado. Estão vendo? Então, só com esse flip a gente tem a ideia de mover para a esquerda ou para a direita. E é isso que a gente vai fazer aqui no script. Então, vamos lá. Anim, vou aumentar para vocês aqui. Anim.flip8 igual false, porque eu já estou olhando para a direita. Else, se isso não for atendido, significa que eu estou olhando para a esquerda. Anim.flip8 igual a true, verdadeiro. Tá? Então eu passo falso ou verdadeiro de acordo com essa movimentação. E se nós testarmos, vamos lá, olha lá. Estão percebendo que ele muda o olhinho? Legal. Mas a gente pode ainda encurtar essa linha, fazendo o que é chamado aqui de if ternário, que ficaria assim. Anim.flip8 igual true if velocity.x maior do que 0, else falso. A mesma coisa que está nesse bloco é o que está aqui, mas eu não posso fazer duas vezes. Então todo esse código aqui eu posso ou comentar apertando Ctrl K, isso aqui é um comentário, a Godot vai pular esse bloco de códigos, ou simplesmente deletar, porque o que está aqui embaixo já faz a mesma função. Se nós testarmos, o resultado é exatamente o mesmo. Perfeita a nossa animação. Uma vez que as animações estão prontas, nós precisamos apenas controlar como isso vai ser lidado depois no jogo. E para isso nós vamos usar o que é chamado aqui na Godot de sinal, que é um padrão de observação. Tá? É um pouco confuso no começo, mas para vocês entenderem gradativamente, eu vou explicar quando ele acontecer. Digitem apenas signal, que é a palavra reservada, e hit, que é o sinal que a gente vai emitir quando o nosso personagem for tocado ou acertado por um bug.
Agora nós vamos fazer uso de sinais. Esse sinal aqui, por enquanto, ele não vai ser conectado, mas ele vai ser emitido. Primeiramente, nós vamos na área 2D, que aqui está, na aba Node, e vocês vão ver que o nosso hit já apareceu. Mas por hora, aguardem essa informação, a gente vai usar futuramente e vou explicar como vai ser feito isso. O que nos interessa são essas outras informações que a gente tem aqui. Dentre elas, nós temos aqui o nosso Body Entered, que vai verificar a colisão entre corpos. Os nossos bugs serão corpos que a gente vai criar depois, então eu vou dar 2 cliques aqui e conectar no nosso nó. Ao fazer isso, a Godot vai criar esse método que está chamado de onBodyEnter. Vou conectar, ele é exibido aqui pra gente. Está vendo? Então ele vai verificar se houver uma colisão entre corpos. Se essa colisão acontecer, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, esconder o nosso player. Então a gente vai passar o método hide, esconder. Então, houve uma colisão, o player desaparece. Mas além disso, eu quero que o jogo saiba que o player foi acertado. Então a gente vai passar hit, que é o sinal que a gente tem lá em cima. Note que já vem até com o ícone de sinal aqui. Ponto emit, que é um método que vai emitir, ou seja, vai falar para os outros nós. Eu fui acertado, me acertaram. Então é isso que o sinal faz. E por fim, nós temos que, de alguma forma, esconder a nossa colisão. Mas eu não posso apenas esconder sem desabilitar. Eu tenho que tirar ela de cena. Para isso, nós passamos a variável collision.set_deferred. Por que a gente tem que passar setDeferred? SetDeferred nada mais é do que setar com atraso. É o tempo da Godot calcular e verificar que realmente aquele nó saiu de cena. Assim a gente evita problema. E aí ele vai pedir a propriedade, que no caso é disabled. E na sequência o valor que vai receber, que é true. Parece complicado isso aqui, mas quando houver a colisão eu volto e explico. Vai ficar mais claro e vai fazer mais sentido pra gente, tá? Isso aqui então é a nossa colisão. Vamos até aproveitar e comentar. Vocês podem fazer isso também. Basta colocar hashtag e comentar aqui, por exemplo, verificação da colisão do player com os bugs. Olha que interessante, você pode comentar para que o seu grupo, seu time possa ver no futuro o que aquele bloco de códigos faz. Bem legal, está aqui. Para finalizar essa aula, nós precisamos definir a posição do nosso player quando a cena começar. Por hora, ele começa aqui nesse canto. Vocês vão lembrar que aqui está ele, mas ele vai depois aparecer aqui pra gente. E como que a gente faz para que ele apareça aqui na arena principal? Nós precisamos instanciá-lo aqui dentro. E nós fazemos isso através dessa correntezinha. Aqui nós adicionamos nós, que a gente já fez várias vezes, mas na corrente a gente pega cenas que foram salvas previamente, ou prefabs. Olha só que interessante, apareceu aqui pra gente. E vem um detalhe importante: nunca coloque a própria cena dentro de si mesma. Ou seja, eu não posso colocar main dentro de main. Vai gerar uma referência cíclica e vai travar a Godot. Então muita atenção a isso. Vou colocar o nosso player, 2 cliques, e aqui temos a cena do player exatamente como estava lá. Ele herda tudo e agora ele tem esse íconezinho de claquete, indicando que eu posso clicar e editar a cena que foi criada anteriormente. Olha que legal. Vou só arrastar aqui para o centro. Depois a gente vai controlar através do script, tá? Mas já está aqui no centro. Vamos só terminar agora criando uma função que determine essa posição inicial. E como o nome é posição inicial, nós vamos criar func start _pos, que vai receber como parâmetro pos, que é a nossa posição. Nós abreviamos como pos porque position é uma palavra reservada. Eu não posso digitar isso aqui, tá? Então por isso tem que ser pos. Ele vai receber esse parâmetro e basicamente passar que nossa posição, position, que é a palavra que nós temos aqui reservada para posição dentro do nosso objeto, vai ser igual pos, que vai ser passado dentro do parâmetro. E posteriormente a gente passa o método show, que vai exibir. Enquanto o hide esconde, show exibe. E para finalizar, lembra que aqui quando houver a detecção, nosso collision vai ser colocado como disable verdadeiro? A gente passa o oposto. Collision.disabled igual false. Então não está desabilitada, está habilitada a nossa colisão. Perfeito. Vamos salvar. Vamos voltar aqui à cena principal. E se a gente olhar na cena principal, der um play, o nosso player vai aparecer de cara. Que é o que a gente não quer. A gente não quer que ele seja exibido logo de cara. E como que a gente faz para escondê-lo? Vocês já devem ter matado a charada usando hide. Vou selecionar, Ctrl C e dentro do nosso ready, ou seja, quando estiver pronto, a gente esconde. Muito bem, vamos testar e a gente volta para aquela cena meio chata onde o player está escondido de novo, mas por incrível que pareça nós avançamos bastante com a movimentação do player, com o primeiro script, e se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai resolvendo, mas tenho certeza, gradativamente vocês vão entender o que a gente está fazendo aqui e com certeza sairão com um jogo bem bacana. Tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje e se vocês chegaram até o final, comenta aqui embaixo, hashtag Dodge
player. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final, isso me ajuda demais. Eu quero te motivar, não desista, continua gradativamente, você vai entender o que a gente está fazendo e com certeza vai conseguir fazer seus próprios jogos aqui na Godot. Quero mais uma vez agradecer aos membros que têm sempre apoiado o nosso trabalho e feito a diferença para que nós consigamos sempre trazer conteúdos aqui de qualidade. A todos, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!